Tema de hoje: foi bom eu ter passado pela aflição. Frase para mim bem difícil de se falar se não tivesse na Bíblia Sagrada. Como está na Bíblia Sagrada, eu quero aprender sobre ela, o que tinha por detrás da experiência do autor que diz algo assim. Por que Deus revela isso aqui para nós? O que há de bom em passarmos por aflição? Na verdade, as aflições, elas podem ser um gatilho também na nossa vida. Ela pode ser um bloqueio, mas ela também pode ser um gatilho. Ela pode ser um momento novo, uma nova história na sua vida, um momento de virada na sua vida, que você talvez nunca mudaria o rumo da sua vida se não tivesse passado por aflição. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71 diz assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A outra tradução, essa é a tradução de Almeida, numa paráfrase chamada Bíblia Mensagem, diz assim: meus problemas se transformaram em coisas melhores, porque eles me forçaram a aprender no teu livro-texto. Ou seja, nas Escrituras Sagradas, nos ensinos registrados na Palavra de Deus para nós. Já nós vamos entender um pouquinho mais a questão do porquê que as aflições podem ser boas para nós, dependendo da perspectiva com a qual nós as encaramos. Deus, ele se interessa pelo nosso crescimento. E para isso, Deus colocou dentro de nós algo poderosíssimo chamado semente. Sementes são poderosíssimas. Uma coisinha desse tamanho e dela pode sair uma árvore, pode sair frutos, que pode sair outras árvores, que pode sair uma floresta. Sementes são poderosas. E Deus colocou a vontade dele para a sua vida no formato de uma semente dentro de você. Ou seja, na forma de um sonho, de uma paixão, de desejos divinos, que foram compartilhados com você, para que você os regue, os plante, os desenvolva ao longo da sua vida. Aquilo precisa ir crescendo dentro de você. Você precisa estar conectado com Deus para perceber quando muitas vezes algumas palavras parecem profecias para a sua vida. Na minha área, por exemplo, eu sei que acertei no meu chamado, na minha vida, não tenho dúvida nenhuma disso na minha vida. Eu entendo assim, eu nasci para ser pastor, é isso que Deus me chamou para ser. Mas é interessante como ao longo dos anos, muitas sementes foram sendo plantadas aqui ou acolá na minha vida. Com 12 anos de idade, a minha bisavó tinha me dito isso: você vai ser um homem de Deus. O homem de Deus na minha família significa pastor, tá? Você vai ser um homem de Deus. Eu tinha 12 anos de idade, aquilo me marcou. Uma pessoa idosa dizendo assim, a anciã da família dizendo: eu orava por alguém, Deus me falou que vai ser você. Isso marca a vida da gente. Mas me marcou muito uma madrugada que eu estava orando no Pico do Jaraguá, tinha 16 anos de idade, e ali eu passei a noite toda orando, e orava pela minha igreja onde eu onde eu frequentava, que era lá na Lapa. E eu passei a noite inteira orando, e a mão estendida, e orando para lá. Naquele período da madrugada, as nuvens como que se condensaram, desceram. Parecia, a sensação que estava é igual de avião, que você está em cima das nuvens. Era lindo aquilo tudo. Quando amanheceu, que o calor veio, as nuvens subiram, eu percebi que eu passei a noite inteira orando para o lado errado. Em vez de estar orando para lá, eu estava orando para cá. Eu fiquei encucado, eu passei a noite inteira orando para aquele povo, sendo que era para eu orar para aquele povo de lá. Coisa minha, da minha cabeça de um adolescente que acha que a gente direciona orações. Mas estava na minha cabeça isso, e Deus respeita isso na gente. Então, passando ali por um pessoal da Globo, que estava ali em cima por causa das antenas, eu perguntei: que região que é aquela ali, hein? E alguém falou o seguinte: aquela região é Osasco. Na hora me veio assim. É interessante, é um cara, crente ou não crente, não sei quem é o cara, nunca vi na vida, mas quando ele me falou aquilo que foi forte dentro de mim, na hora veio uma convicção: eu vou ser pastor em Osasco. Olha que coisa, menino de 16 anos de idade.
Aquela semente ficou no meu coração, aquela semente cresceu dentro de mim, eu sonhava com aquilo, eu desejava aquilo, comecei a convergir todos os meus estudos para isso, dedicava a minha vida para isso, porque eu precisava plantar mais coisas por causa de um sonho na minha vida. Eu te pergunto, qual é o teu sonho? Quais são as coisas que abrasam teu coração, que queimam dentro de você, que você gosta de fazer, que você percebe que aquilo te realiza? Não morra com isso, não enterre essas coisas, desperta isso que tem em você, porque senão você vai ficar simplesmente vivendo a vida que o seu derredor te proporciona ou te força a ter. Fica aqui uma boa pergunta para você. Boa pergunta aqui. Você está vivendo a vida que queria ter ou está vivendo a vida que tem? É uma boa pergunta essa para você. Repito, você está vivendo a vida que queria ter ou está vivendo a vida que tem? Como nós já vimos há poucos domingos atrás, se você quer experimentar o melhor de Deus, de acordo com Romanos 12, 2, você precisa mudar sua mentalidade. Muda a sua mentalidade, muda a sua atitude. Falamos de você não mais procrastinar, não ficar adiando as decisões que tem que tomar. O ano está acabando, algumas coisas você não fez, vai lá e faça. Decida fazer, mude. Pare de simplesmente viver a vida que estão te impondo, ou a vida deixando ela ser levada, aquela história, a vida leva eu, leva a minha vida. Isso está errado, é você que tem que levar a tua vida. É você que tem que dirigir sua vida. Se você precisa mudar algo na sua vida, muda. Está nas suas mãos isso. Se você precisa tirar algo da tua vida, tira. Se precisa fazer um curso novo, vai lá e se matricula. Você precisa fazer algo, arrume tempo para aquilo. Eu preciso fazer exercício, mas não tenho tempo. Como assim não tem tempo? Vamos lá. Imagina uma pessoa que teve um problema cardíaco seríssimo, quase morreu. Vai ao médico. O médico chega e o cara fala, ou você começa a se exercitar e emagrecer, ou eu te dou assim 1 mês de vida, já você morre. Esse cara vai ou não vai arrumar tempo para se exercitar? Você vai vê-lo todo dia lá na rua, passando por você e correndo e tudo mais. Você vai ver isso acontecer. Assim, como é que ele não tinha tempo e agora tem? Vê o que a pressão da vida pode fazer? Está começando a entender o tema de hoje? As aflições da vida podem ser uma coisa muito boa para a gente. Se a gente souber usar a força que ela provoca na vida da gente. Você já conhece aquela expressão muito popular, ela não é bíblica, o pessoal fala que está na Bíblia, não está na Bíblia isso, mas tem uma expressão popular que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Mas sabe que é um pouco de verdade de vez em quando? Porque algumas pessoas precisam apanhar para resolver a vida dela, não é verdade? Tem pessoa que se não apanha, se não toma um problema sério, se não tem um choque na vida da pessoa, ela não desperta para algo. Como eu disse há pouco tempo aqui atrás, muitas pessoas, elas começam a ficar hipnotizadas pelo seu sistema de vida. Ela está hipnotizada, ela faz tudo no automático. O que é uma pessoa hipnotizada? Ela faz algo obedecendo comandos que vêm de fora. E os comandos que vêm de fora dirigem a vida da pessoa. O despertador diz, é hora de acordar. As preocupações já chegam para ela e diz, vamos lá, levante, tome banho, tome seu café, vai lá, que vai passar o ônibus, tal hora, você tem que pegar, vai para o seu trabalho, a pessoa vai para o trabalho, sai do trabalho, vem, pega aquela coisa, vem para casa também. A vida da pessoa é toda quadradinha, nada diferente acontece. Ela vai caindo num vício e ela está hipnotizada com a vida. Quando ela começa a acordar, fim de ano, chega férias, ou uma folga, ou uma semana entre Natal e Ano Novo que para tudo, a pessoa, nossa, o ano passou, eu nem vi. Estava hipnotizada. E como é que você tira uma pessoa da hipnose? Você precisa de um choque forte para ela, chega e fala, acorda! Então, de vez em quando, nós precisamos de um desses, acorda, para a vida da gente. Se nada está acontecendo na sua vida, provavelmente o seu índice pessoal de felicidade está lá embaixo.
Sua felicidade de 0 a 10. Vai de 1 a 10, não vou colocar 0. Sua felicidade de 1 a 10. Você dá a nota. Como é que ela está? Tem uma expressão, porque eu ouvi isso de um irmão inglês. Então, na língua inglesa tem uma similaridade que não tem na língua em português, então me permita falar isso. Mas a palavra felicidade, happiness, ela vem da mesma raiz no inglês de happening, ou seja, acontecimento. Alguma coisa que está acontecendo. É interessante essa ligação entre felicidade e coisas acontecendo na vida da gente. Uma vida que está parada, a pessoa não se sente realizada, feliz. Quando a nossa vida está no piloto automático, parece que a gente cai num estado de dormência ou hipnose, como eu estou falando. Algo precisa acontecer. É aí que uma aflição pode ser coisa boa. Porque já que você não está conseguindo colocar-se debaixo de disciplina, já que você não está conseguindo mudar alguma coisa na sua vida, a aflição vai te dar uma forcinha. Aí você fala, Anésio, eu não quero, então muda. Mas eu não quero passar por aflição, então muda. Se não mudar, a aflição pode ser necessária. E depois que passar, você vai falar, foi bom eu ter passado. Aí você vai começar a entender mais esse texto. 3 coisas eu quero te mostrar aqui sobre a aflição. Primeiro, foi bom eu ter passado pela aflição, pois passei a ter uma nova visão da vida. Só para a gente memorizar bem, degustar bem a verdade nessa frase, vamos repeti-la juntos? Comigo, vamos lá. Foi bom eu ter passado pela aflição, pois passei a ter uma nova visão da vida. Eu não sei se você gosta de montanha, eu amo. Amo lugar com visão bem ampla. Amo isso. E quando a gente tem uma visão ampla, aquilo me faz bem, ver assim, lugar ao longe. O contrário disso também me faz mal. Quer ver uma coisa que me faz mal? Dirigir atrás de um caminhão. Me sinto apertado dentro daquele lugar. A vista de uma montanha é fascinante. Amo, se possível, prestar atenção até em detalhes. De tempo em tempo, a nossa vida faz isso com a gente. Ela nos leva no alto de uma montanha. Não muito de alegria, na sua maioria, montanha de problema. Mas é montanha. Então, de lá de cima, a gente pode ter uma melhor visão da vida. Pode ser uma montanha de coisas boas, quando você, por exemplo, começa a crescer na sua vida profissional, quando você, por exemplo, acumulou muitas coisas, bons acontecimentos de uma só vez na sua vida, é uma montanha muito boa. Mas algumas vezes a gente sobe numa montanha que é cheia de problema. Mesmo assim, estas coisas ajudam a gente a ter uma visão nova da vida. Os testes que acontecem na vida da gente, acontecem para quê? Para a gente ser promovido. Problemas existem para acordar a gente para algo novo. No topo de uma montanha, mesmo uma montanha de problemas, podemos ter uma nova visão da nossa vida. Qual visão? Qual a razão da nossa vida? Para que a gente está vivo? Você já se perguntou isso? É uma pergunta que vira e mexe e volta para a gente. Aliás, é importante você saber que de tempo em tempo esta razão da vida muda. Muda. Por um tempo, a razão da sua vida pode ser os seus estudos. É o que há, é o que você quer fazer. De repente, nesse momento, você está se planejando fazer um curso, ou quem sabe um curso no exterior, e isso está tomando a tua vida, é o teu grande alvo, é o que você quer conquistar, maravilha, é aquele daquele momento. Uma pessoa que está para se casar, a razão da vida dela gira em torno do seu casamento, é o acontecimento. Lembra do que eu falei sobre a palavra happiness e happening serem da mesma raiz? Felicidade e acontecimento serem da mesma raiz?
O que nos dá a entender que quando essas coisas acontecem, elas nos despertam, elas se tornam importantes para nós. Talvez esse momento seu seja um tempo com os filhos, nascimento de um filho, por exemplo, né? Um bebê novo que chega em casa, ou um momento da vida dos filhos, pode se tornar isso aqui para nós. Seja qual for o tempo seu hoje, eu queria te dar uma dica. Se for para fazer algo, meu querido, se lança. Faça com paixão. Vai curtir esse momento. Nasceu filho, foca. Vai curtir aquele momento do bebê. Eu achei o máximo um dos irmãos aqui na nossa comunidade. O cara é de um alto escalão, de uma das maiores empresas do mundo. Aliás, oscilam as 3 ou 4 primeiras. Se bobear, ela é a primeira hoje maior do mundo, se não é a segunda ou terceira. Ele é um alto escalão disso. E foi convidado para ser responsável de uma determinada área para toda a América Latina. E ele disse não. Ele não aceitou. Por quê? Porque nasceu a bebê dele e ele queria curtir o tempo com a filha dele. Ele falou, se eu for aceitar, eu vou passar mais tempo fora do que em casa, minha filha vai crescer e eu não vou ver. Tem outra época na minha vida para crescer. Esse momento é a época de focar no nascimento da minha filha. Olha que coisa. Nasceu o filho, vai curtir. Faça esses momentos da vida serem importantes. Você descobriu algo que está marcando a tua vida? Se apaixone por aquilo. Vai fazer algo? Faça com paixão. Muitos sonhos na vida da gente, muitas situações como essa que nos apaixonam, na verdade elas podem ter surgido no meio de grandes problemas. O que eu quero te mostrar hoje é que se você está passando grandes problemas e está distante desse momento que eu estou falando, que é esse momento de paixão, eu queria te dizer que talvez você não esteja tão distante assim. Esses problemas podem exatamente te trazer para o ponto onde você precisa estar. Muitos dos nossos sonhos surgiram de grandes problemas. Algumas vezes nós nos deparamos com um problema e ele pode se tornar a provocação para a nossa missão de vida, para o nosso ministério, vou colocar assim também. Você vê isso, por exemplo, na vida de Moisés. Moisés, nós todos sabemos que foi um grande líder. Talvez um dos homens mais honrados na Bíblia Sagrada e é uma das grandes referências em Israel. E de onde surge o líder Moisés? De um grande problema. De um problema que o incomodou. Êxodo 2, versículo 11 diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Lembra-se, Moisés estava no Egito, foi criado pela filha do faraó. E descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Note, ele se revoltou contra aquilo. O problema que ele viu, a revolta que provocou nele, se tornou o despertar do chamado, do ministério, da missão, da razão da vida de Moisés. Uma dificuldade e se tornou o seu ministério. Tem coisas que nós vemos que a gente não suporta. Vamos pensar agora um pouquinho. Quais são as coisas que te incomodam? Te incomoda assim, parece que revolta. Tem coisas que você não suporta, você acha até que é defeito seu. Talvez você fale assim, eu não aguento gente desorganizada, eu sou organizado demais e acho que isso não é bom. Não é que não é bom, é que você ainda não descobriu por que você é assim. Tem uma razão de ser assim. Deus te fez assim. E te fez com um propósito. E a hora que você descobrir isso vai realizar você e vai abençoar os outros. Moisés não suportava a opressão. E surge através de Moisés um processo que de libertação de escravos. Exatamente porque ele não suportava a opressão. Quando vemos uma dificuldade, abrimos o nosso coração, ela pode se tornar nossa missão. Ela pode se tornar o nosso ministério.
As coisas que nos chateiam, as coisas que nós não suportamos, as coisas que nos irritam, elas podem se tornar a causa do nosso ministério. E quem no meio de um problema se entrega nas mãos de Deus, Deus começa a usar essa pessoa para ser a resposta para essa situação difícil. Deus usa pessoas que se dispõem a ser resposta para uma situação difícil. Foi assim que Deus fez, levantando Moisés. Aquilo gerou uma revolta no coração de Moisés, mas gerava também uma revolta no coração de Deus. Interessante, esse é um momento aqui, onde nós vemos o coração de Deus e o coração humano perfeitamente alinhado em relação aos que frustra os céus e a terra. Você vê esse alinhamento. E Deus usa Moisés para isso. Davi é outro personagem assim. Davi, ele se revoltou quando viu aquele guerreiro Golias zombando dos israelitas e ninguém fazendo nada, todo mundo com medo do cara. Davi se revolta e falou: eu vou. Há dias já o Saul, que era o rei, estava pedindo um voluntário para enfrentar aquele Golias e ninguém aceitava. O Davi falou: eu vou. E ele nem era guerreiro. As coisas que muitas vezes nos revoltam, as coisas que nos incomodam, podem acabar se tornando exatamente a grande ênfase da nossa vida. Eu tenho duas coisas na minha vida que foram interessantes, que geraram muito do que eu experimento hoje. Primeiro, eu tive um tempo na minha vida que eu não gostava de igreja. Interessante, uma vez uma pessoa me perguntou assim: Anésio, por que você virou pastor? Eu falei: porque eu não gostava de igreja. Como assim? Não gostava de igreja e virou pastor? Eu falei: é porque eu amava a Deus, mas não gostava do jeito da igreja ser. Eu achava que a igreja não se comunicava com as pessoas. Eu levava visitante na igreja, o cara ia uma vez só, nunca mais queria voltar. Levava a gente para a igreja, achava chato. Eu falava: gente, igreja tem que ser um negócio legal, igreja tem que falar com o nosso dia a dia, as mensagens tem que ser alguma coisa prática. E isso me incomodava na igreja. Me incomodava na igreja sentar, ouvir um sermão todo e pensar: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso na minha vida? E ir embora para casa. Isso me revoltava, me chateava, me incomodava. E é interessante que foi exatamente essa uma base que gerou, por exemplo, essa comunidade. Eu não gostava de igreja que você ia e ficava falando só aquelas coisinhas da igreja, aquelas coisinhas que tem a ver com o mundinho da igreja, sabe? Olha, aqui é as nossas células, os nossos negócios, e fica aquelas organizações só para dentro da igreja, a pessoa que está ali de fora não entende nada do que está acontecendo. Eu não gosto de igreja introvertida, eu queria uma igreja extrovertida. E foi isso que gerou essa comunidade. Eu gosto de coisas práticas, eu gosto de coisas livres também, foi um outro detalhe. Eu sofri já dentro de igreja, sofri com gente controladora. Eu já fui, manipulado dentro de igreja. E como eu vivo no meio da igreja como pastor desde os meus 19 anos de idade, você não sabe como que é horrível você ter a sua conta bancária, onde um diácono da igreja trabalha no mesmo banco e fica fuçando a tua conta para saber quanto você gasta. Detalhe, eu ganhava salário mínimo e ainda assim o cara me controlava. É horrível. Essa falta de liberdade, essa intromissão na vida alheia, eu detesto isso dentro de igreja. Fofoquinha, conversinha, um metendo a mão na vida do outro. Eu detesto essas coisas. Pode notar que uma das maiores ênfases que nós damos aqui é liberdade. Liberdade. Nós somos livres. Jesus veio para nos libertar. Ele nos deu a graça. Ele anda com a gente. Ele fala com você. Você não precisa de mim para ouvir Deus falar com você, não. Eu não sou boca de Deus para você, não. Sou só uma pessoa igual você. Aqui eu só sou um comunicador das mensagens de Deus, mas quem fala com você é Deus. Deus dirige você. Cristo é o teu cabeça. Eu não sou teu pastor é Jesus. Siga Ele, ouça as palavras dEle. Se eu discordar dEle, me tira de lado.
Ouça a Deus, fale com Deus, ande com Deus, ore a Deus todos os dias, fale com Deus todos os dias. Estou aqui só te ajudando, só te orientando. Aliás, o papel da liderança de igreja é essa, como a Bíblia diz: ouvirás uma voz atrás de si dizendo, esse é o caminho, andai por ele. É isso que os pastores fazem. Isso aqui é o melhor caminho, olha isso daqui, nós já vimos, a palavra de Deus ensina isso daqui. Mas você decide, segue a tua vida, você é livre, você é livre. Então, essas coisas que me revoltavam no meio da igreja geraram, por exemplo, o DNA dessa nossa comunidade aqui. Note, as coisas, o que te incomoda, meu querido? Aquilo que te incomoda pode vir a se tornar a solução de um grande problema. Isso tudo começa a provocar uma reação avessa. Aquilo que você tem aversão, você acaba se tornando a solução para aquilo, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Davi. Esse também pode ser o seu caso. Aí você vai entender, meu Deus, essas coisas que me afligem, são essas coisas que te afligem que podem acabar se tornando o seu ministério. Eu conheço pessoas que passaram por doenças na qual ela poderia ter morrido. Hoje, são pessoas que aconselham outros que enfrentam aquela doença para mostrar o seguinte: eu passei por isso e saí melhor, eu queria te mostrar o caminho. Eu conheço pessoas, glória a Deus, eu conheço pessoas, glória a Deus, parabéns a essas pessoas que fazem isso e que servem dessa maneira. Eu conheço pessoas que tiveram infância difícil, passaram necessidade nas suas casas, hoje dedicam sua vida a projetos sociais, para que outras crianças não passem pelas privações que elas passaram, que tenham novas oportunidades de trabalho. Eu conheço pessoas que enfrentaram situações difíceis, graves, de desemprego e se reinventaram na vida. E hoje são pessoas que ajudam, inclusive dando cursos para outras pessoas, para se reencontrarem e se despertarem na vida. O que é que você sabe fazer? Coloca para fora, use os seus dons, use seus talentos. Passou por aflição, aprenda a lição e use aquela lição para abençoar outras pessoas. Amém? Segundo, foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse a descartar o que eu não quero na minha vida. Frase longa, mas fala comigo, vamos lá. Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse a descartar o que eu não quero na minha vida. É interessante como a gente carrega cacareco na vida da gente. A gente carrega tralha. Domingo passado eu falei assim que muita gente tinha igual meu pai, que tinha um negócio lá em casa onde ele guardava as tranqueiras dele, a gente chamava de mocó. E eu estou falando que você carrega um mocó na tua vida muitas vezes, um monte de tralha na tua vida. Bota fogo nesse barraco, meu querido. Bota fogo nisso aí, vai livrar a tua vida desse cacareco todo. E às vezes a vida da pessoa está pesada, está difícil. E quando você pega e senta com a pessoa e relaciona, não é a vida dela que está difícil. É que ela pegou o problema da tia, do tio, do vizinho, tudo ele pega, ele leva para casa, o trabalho para dentro de casa. E tem um monte de cacareco dentro da tua cabeça, de tralhas, de coisas que você junta. Não tem aquelas pessoas que são acumuladoras, que tudo que ela acha na rua, ela traz para dentro de casa. Não é? Ela pega, acha uma coisa bonitinha, vai lá e coloca em casa, e ela vai, não tem nem espaço para você passar dentro de casa, não é? Tem gente que é assim. Agora tem gente que faz isso na mente também. Fica guardando coisas, pega o problema dos outros, já não basta o seu, você pega o dos outros. Meu querido, se envolver com o problema dos outros é quando você pode ajudar. Se você pode ajudar, se envolva, por favor. Isso é generosidade, isso é bondade. Mas pegar o problema do outro para você ficar aflito, o outro dormir e você não dorme, pera lá. Como é que estão os seus sonhos? Como é que está a sua vida? O que você espera dos próximos anos da sua vida? O que seria para você morrer feliz? O que seria os melhores anos da sua vida? Se depender dos seus sonhos, quem você vai ser daqui a alguns anos? Não estou te perguntando de dinheiro, estou te perguntando dos seus sonhos. Se depender dos seus sonhos, para onde você está indo? O que você deseja da vida? Onde você vai estar daqui a alguns anos?
É uma corrida. Para você chegar, você tem que mirar lá na chegada e dar o seu melhor. E aí vem o conselho bíblico, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero o plano de Deus para a minha vida, eu vou fitar os meus olhos nesse plano, Jesus vai me ajudar, Ele vai me dar fé, mas eu tenho que me livrar de tudo o que me atrapalha. Note que o texto aqui não diz que Deus vai livrar você. Não é Deus que vai jogar fora os cacarecos da sua vida, é você que tem que jogar. Não é Deus que vai tirar os pesos da sua vida, é você que tem que tirar. Ah, mas minha vida está enroscada, desenrosca. Ah, mas eu estou enroscado, tenho feito umas coisas erradas. Para de fazer, cria vergonha. Muda. Ah, tem umas coisas que me pesam, tira. Uma vez que você já sabe o que você quer na tua vida, você tem um alvo. Eu te perguntei antes, onde você quer estar daqui a algum tempo? Qual que é teu sonho? O que seria você melhorado? Onde você quer chegar com a tua vida? Uma vez que você já sabe o que você quer, você também tem que saber o que você não quer. E isso que você não quer, você tem que tirar. Você não tem tempo para fazer tudo, eu também não tenho. Então, quando você objetiva a sua vida, você passa a ser mais seletivo. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando você está mais seletivo na vida, não é com todo mundo que você anda. Tem gente que você não tem mais tempo para essas pessoas. Acorda, querido, cresce, aprenda a viver. Não é qualquer compromisso que vai tomar espaço na tua agenda. Tem coisas que você vai falar, não, obrigado, eu não quero. Algumas, inclusive, parecem grandes oportunidades. Não faz muito tempo atrás, chegou alguém para mim e me falou alguma coisa. Aquele papo de quem está começando um projeto novo, principalmente baseado em marketing de rede, e chegou assim para mim, vendo aqui, achando que a minha influência, que eu ia influenciar a igreja toda num grande marketing de rede, chegou assim para mim e falou, Onésio, eu tenho uma grande oportunidade para você, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, obrigado, não estou interessado. Você não quer ganhar muito dinheiro? Se você quiser me dar, eu aceito. Se eu tenho que colocar alguma coisa na minha agenda, não. Mas assim, dinheiro não vem de graça. Então, eu já tenho o suficiente, eu vivo com o suficiente, o que eu ganho já é bom para mim. Isso me faz lembrar aquela historinha, quem me contou isso foi meu pastor, o Jamê. Você já conhece, mas vale a pena repeti-la aqui agora. Tinha uma pessoa, um pescador, parado assim, sabe? Mexendo assim, na aguinha que ele gostava, né? Que jeitinho dele, cigarrinho de palha, tal. E aí um cara, empresário, estava de férias, parou ali, ficou olhando, aquele cara ali, passando horas ali. Chegou no cara e falou, escuta, você nunca pensou em crescimento? Ele falou, para quê? Crescer, por exemplo, eu vi você parar desse tempo aqui, se você pescasse nesse tempo, você ia ganhar mais dinheiro. Ele, mas para quê? Se você ganhar mais dinheiro, você compra mais um barco. Mas, moça, eu só consigo dirigir um. Então, você começa a ter empregado. Aí você compra um outro barco, põe uma pessoa para trabalhar, e essa pessoa vai trabalhar para você. Paga-se o salário dela e você ganha um dinheiro a mais. Ele falou, mas para quê? Para comprar mais barco. Mas para quê? Para você ter muitos barcos e ter uma grande empresa de pesca, e aí você vai ganhar bastante dinheiro. Ele falou, mas para quê? Para você fazer o que você quiser na sua vida. Ele falou, para fazer isso que eu quero fazer aqui agora, por exemplo. Ele já estava fazendo o que ele queria. Ele já estava fazendo o que queria. Então, quando você objetivou sua vida, você já tem um alvo para a sua vida, e você já sabe o que você quer, você dispensa algumas outras coisas. Pessoas bem-sucedidas na vida são pessoas que aprenderam a descartar aquilo que não é essencial. O que te dá mais felicidade? Trabalhar mais horas extras para ganhar mais dinheiro, só que isso vai te custar tempo de sono, problemas no coração, mais trânsito, ou é mais legal você diminuir essa sua área profissional e ter mais tempo para brincar com seu filho pequeno dentro da sua casa?
São perguntas para a gente se fazer. O que vale mais na vida da gente? Tem coisas na vida que você precisa desfazer se você quiser correr. Lembra do texto de Hebreus? Vamos nos livrar de todo o peso. Se quer correr, você tem que desfazer. 1 Coríntios 10, 23 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que, mas isso não é bom. Mas não é para mim. Aliás, sabia que eu descobri novos... posso fugir da minha mensagem um minutinho? Parêntese, tá? Está fora da minha mensagem. Eu estava meditando nesse texto nessa semana e descobri outras utilidades para esse texto. Por exemplo, quando você chegar agora naquele final de ano com aquela mesa farta, com um monte de coisa gostosa para comer, você lembrar desse texto. Todas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É muito boa. Pensa nisso quando você for... Aquele famoso é para ver ou para comer. Aquele. Ok. Algumas coisas, elas não são necessariamente erradas. Elas só não são necessárias. Você pode esvaziar um pouquinho mais. Vai ter uma vida mais leve, meu irmão. Amém? Vai ter mais qualidade de vida. Vai cuidar um pouquinho mais da sua saúde. Vai fazer coisas que de fato te dão prazer e propósito na vida. Vai fazer sua vida acontecer. Vai fazer sua vida valer a pena. Para de ser hipnotizado, que só as coisas externas dirigem você. Toma a rédea da sua vida. Note que os textos bíblicos, eles não apontam para Deus, eles apontam para você. Isso não me convém, então sou eu que vou parar. Lembra do texto de Hebreus? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Quem tem que se livrar é você. O texto de Romanos 12, que ele fala, transformem-se pela renovação da sua mente. Deus não disse que vai transformar você, ele falou, muda você a você mesmo. Toma a rédea da sua vida. Em nome de Jesus. 3. Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu descobrisse o poder da resiliência que há em mim. Eu te explico o que é resiliência já. Vamos falar juntos? Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu descobrisse o poder da resiliência que há em mim. Problemas vêm sobre nós e nos envergam. Muitas vezes, problemas como um desemprego te enverga, igual uma tempestade que sobrevém sobre uma árvore e parece que ela vai quebrar. Mas em pouco tempo, meu querido, toda aquela sua capacidade produtiva, sua criatividade, vão ser renovadas dentro de você e você vai estar melhor do que antes. Esse processo chama-se resiliência. Vou explicá-lo melhor ainda. Salmo 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira. E eu queria aqui utilizar exatamente essas figuras para a nossa vida. A palmeira, ela suporta grandes vendavais. No Nordeste brasileiro você as encontra bastante. Alguns ventos são tão fortes, dobram-nas de maneira que você pensa, ela não vai mais resistir. Interessante que o texto poderia ter dito assim: o justo florescerá como um pinheiro, porque vai lá no alto e vê tudo lá de cima. Mas a razão como o texto fala que nós floresceríamos como a palmeira, é que ele sabia que nós iríamos nos envergar, muitas vezes, sofrer problemas que iriam tentar nos colocar lá para baixo. Por isso Deus diz: eu vou te fazer como esta árvore, a palmeira. Eu vou colocar algo chamado resiliência dentro de você. Resiliência é essa capacidade de você retornar completamente às suas forças depois de ser colocado debaixo de forte estresse. Ela entortou completamente, o vento a levou lá para baixo, acabou a tempestade, ela volta. Ela volta a ser o que ela era. Então, o que o texto nos mostra, e que essa verdade nos mostra, é para você não se desencorajar diante do problema. Aquela doença te levou lá para baixo, te fez passar mal, tirou dias de sorriso da sua vida, fez você enfrentar fila, médico, fez você passar
literalmente pelo vale da sombra e da morte, mas ela teve um fim. Tem uma hora que isso acaba, e quando você volta melhor do que antes. Aquele desemprego te jogou no chão, tirou sua autoimagem, talvez você se sentiu até zombado por alguns, mas depois de um tempo você se recupera psicologicamente, inclusive se revolta, porque aquilo começa a te provocar um certo incômodo, e você quer ir para cima novamente, se reconectar no mercado, e aí a hora que você se reconecta, meu querido, ninguém te segura, você fica melhor do que antes. Não se desencoraje com essas coisas temporárias. Quando os ventos cessarem, Deus vai despertar esta resiliência, essa capacidade de se recompor, que Ele mesmo colocou dentro de você, e isso vai te colocar em pé novamente. Melhor ainda, é que após o fim da tempestade, é interessante, a gente pensa que a tempestade, ela vai machucar a árvore, tornando a árvore mais fraca. Porque a árvore sofreu. Então, ao retornar, estou me referindo à palmeira, você imagina assim, a árvore agora vai estar machucada com tudo isso, sofreu demais com isso. Mas o que eu li sobre esse assunto, mostra que aquele movimento que a árvore faz, feito pela tempestade, forçado pela tempestade, na verdade, fortalece as suas raízes. E o mais provável é que depois dela passar por esse estresse, por fortalecer as suas raízes, e ela aprofunda ainda mais as suas raízes, o que vai acontecer nela é que ela vai florescer e crescer ainda mais depois desta aflição. Esta árvore vai poder dizer, foi bom eu ter passado pela aflição, eu cresci, floresci, me tornei melhor. Depois você vai dizer o mesmo na sua vida, em nome de Jesus. Da mesma maneira, você pode passar por esse momento, mas esse momento não vai deixar você ser mais o mesmo. Você vai ser mais forte, você vai ser mais saudável. Talvez alguns de vocês estão falando, Anésio, eu ainda não estou vendo isso na minha vida. Eu passei por uma aflição, e agora eu estou covarde, agora eu ando com medo de algumas coisas, eu ainda ando inseguro. Calma, é um momento de transição, esse momento vai passar, é momento de aprendizagem. Esse momento seu é exatamente para você já não se ocupar com coisas novas, porque você precisa meditar sobre o que aconteceu na sua vida. Você precisa aprender melhor as lições que passaram por você. Você precisa aprender esse tempo para descartar coisa ruim da sua vida. Você precisa aprender desse tempo na sua vida para recompor coisas novas. Você precisa ver esse tempo da sua vida até para perceber assim, como a vida passa rápido, eu poderia estar morto. Mas agora que eu estou vendo que sobrevivi a isso, é melhor eu aproveitar melhor o tempo da minha vida. Eu preciso aprender coisas novas, eu preciso me despertar para coisas novas, preciso ser mais seletivo nesse tempo. Esse tempo de aprendizado é o que vai te dar essa base para que você se levante, se torne melhor. Deus não vai te levantar da mesma maneira que você era antes. Você fala, não, eu quero que Deus me traga de novo ao que eu era. Não, Ele vai te tornar melhor do que você era antes. É por isso que você passou pela aflição, porque foi a única maneira dele melhorar você. Mas já estava tudo bom na minha vida. Bom é inimigo do ótimo. Ele queria chegar no ótimo, não deu. Então deixa a aflição vir. Essa pessoa vai experimentar algo melhor depois. Eu tenho alguns textos bíblicos para ler com você. Posso pedir para você ficar em pé comigo? Vamos ficar em pé? Eu quero ler esses textos com vocês aqui. Texto de Provérbios 24. Versículo 16, ainda que o justo caia 7 vezes, o que diz o texto? Tornará a se erguer. Talvez você fale, Nésio, mas eu caí, e agora estou caindo de novo. Meu querido, não chegou em 7 ainda, fica tranquilo, estou brincando, não é preciso tudo isso. Mas ainda que, tornará a se levantar. Tornará a se erguer. Salmo 34, versículo 19. O justo, vamos falar juntos? O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Glória ao nosso Deus. É Ele que faz isso. É Ele que faz isso com você. É Ele que faz isso.
Às vezes nós somos tentados a pensar, eu não sei porque que isso aconteceu comigo, eu procuro ser tão certinho, mas a resposta é a razão que aconteceu isso com você é porque você está vivo. Isso vem sobre todo mundo, sobre maus e bons, justos e injustos. A vida é desse jeito. Bem-vindo à vida. Todo mundo passa por isso. A gente não passa porque a gente é ruim. A gente passa porque a gente é gente. Por isso temos que mudar. De acordo com aquele texto que nós lemos no começo, fica aqui uma frase para você. Quando você se dispõe a fazer o que precisa ser feito, descobrirá uma força que você não sabia que tinha. Moisés não sabia que ele era aquele tremendo líder que ele foi. Ele não sabia que hoje nós estaríamos aqui falando dele. Davi não sabia que ele ia ser rei. Ele só estava incomodado com um gigantão lá, xingando um monte de palavrão para a turma. Ele queria calar a boca do cara, era isso. Davi era briguento, era isso, pronto. Ele não sabia que ele era um tremendo guerreiro e que ele seria o melhor rei que já existiu em todo Israel. Ele não sabia disso. Talvez você não saiba ainda quem você é. Talvez você não saiba ainda quanta coisa tem dentro de você. Por isso a aflição vai ajudar a quebrar essa casca e liberar o que tem lá dentro. Por isso, meu querido, sonha. Anda perto de Deus. Quem pode me contar isso? Teu Criador, é o único que pode contar isso. Anda perto dele. Talvez seu momento seja como esse que a gente tem falado aqui da palmeira. Talvez você esteja meio para baixo nesse tempo. Vamos lá. Tempestade está feia para o teu lado. Ontem caiu uma tempestade por aqui, não foi? Várias partes aqui, não é? Eu não sou nenhum atleta, não, mas eu gosto de sair para andar e caminhar e correr. E eu decidi sair naquele horário. Não estava tempestade ainda. Eu falei, opa, vai refrescar o dia, ó que legal, vou sair. E eu saí, o negócio estava estranho. A hora que eu fui mesmo começar a correr, eu tinha que correr das pedras, né? Mas eu quero te dizer que se a tempestade está feia para o teu lado, eu preciso te dizer que ela não vai terminar assim. Eu não sei se você reparou ontem, se você saiu na rua depois da tempestade. Estava um dia lindo. As ruas ficaram cheias. O ar estava gostoso. Estava limpo. Levou a sujeira da cidade. Né? Lavou até os carros. Está tudo bonito. Depois da tempestade é assim. Meu querido, está passando por um momento difícil na sua vida? Deus quer despertar resiliência dentro de você. Ela já tem aí. Você vai, levantar de novo. E vai ser fortalecido. Suas raízes vão se firmar. Você vai amadurecer. E você vai ver esse poder da maturidade, de alguém que sabe o que quer na vida, que sabe o que dispensar, e sabe como dirigir sua vida. Você vai aprender a liderar a sua vida. Sair dessa hipnose que todo mundo manda em você. E falar, eu vou fazer aquilo que Deus projetou para eu ser. Eu quero que você termine a sua vida como eu quero terminar a minha vida. Igual aquele inspirador para a gente que é Paulo apóstolo. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Ficou melhor do que antes. É assim que eu quero experimentar todos os anos da minha vida. Não quero só os últimos, não. Quero todos os anos assim. Seja assim com você também, em nome de Jesus. Amém? Antes de terminar aqui, eu quero fortalecer e orar pelos meus irmãos que passam nesse momento por aflição. Você está passando um momento difícil na tua vida? Quero fortalecer você nesse instante. Quero orar por você nesse momento. Então, não há necessidade de eu te chamar aqui. Eu acho que os meus irmãos que estão aí ao teu redor
podem talvez fazer muito melhor do que você aqui na frente. Eles vão poder te abraçar, te sustentar. Então, meu irmão, se alguém estiver passando por aflição aí perto de você, você vai abraçá-lo, vai orar com ele, vai sustentá-lo e vai ser assim, ó, mano, conta comigo essa semana. Eu vou ser o seu parceiro de oração. Eu vou orar por você essa semana. Como um irmão uma vez chegou para mim, eu estava debaixo de uma forte aflição, o irmão chegou assim para mim e falou, Anésio, vamos fazer o seguinte, vai para casa, vai dormir, nem ora. Eu falei, como assim nem ora? Ele falou, eu vou orar por você. Hoje eu não vou parar de orar até eu sentir paz no meu coração. Você esquece, você vai dormir. Deixa isso comigo. É de gente assim que a gente precisa do nosso lado agora. E a igreja é o lugar para você encontrar essas pessoas. Quem nesse momento passa por um momento difícil de aflição, pode levantar sua mão, queremos orar por você. Pode ficar com sua mão levantada um pouco? Pode levantar sua mão bem alto, ficar? Irmãos que estão perto dessas pessoas, se aproximem agora. Olha aí para o lado, meu irmão, não deixa ninguém sem. Chega perto dessa pessoa agora e põe suas mãos sobre ela. Mantenha a sua mão levantada para que as pessoas te vejam. Mantenha sua mão levantada. Chegou perto deles? Pois bem. Se alguém lá já te tocou, você pode abaixar sua mão agora. Deixa eu ver se fica alguém sem. Tem alguém sem? Todos estão com parceiros de oração? Muito bem. Os demais irmãos vão orar junto comigo aqui. Pergunte o nome da pessoa, porque você vai orar por ela essa semana. E você, se quiser dizer a área, não precisa falar detalhe da sua vida. Tudo começou quando eu nasci. Não. Fala a área da sua vida. É emprego, é trabalho, é emocional, é saúde, minha vida financeira. Abre uma área só aí para a pessoa, para que ela ore por você, ok? Muito bem. Irmãos, orem por eles nesse momento. Orem por eles. Igreja, vamos orar juntos? Vamos orar juntos por eles? Senhor, nós oramos por cada um desses nossos irmãos, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-os, ó Deus. Dê a eles a força que eles precisam para enfrentar esse tempo, esse momento de suas vidas. Levante-os, ó Deus. Não os deixe abatidos. Levante-os, ó Deus, para que eles possam restabelecer as suas forças. Que eles possam ter aprendido algo nesse tempo de aflição e saiam melhores do que no momento em que entraram. Em nome de Jesus, que seja quebrado todo o peso sobre a vida deles. Que a sua vida se torne uma vida leve, gostosa, cheia do Senhor, experimentando a alegria do Senhor em suas vidas. Põe a tua boa mão sobre a vida desses meus irmãos e irmãs. Fortaleça-os, ó Deus. Nós te pedimos como teu povo, como tua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.